Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o livro... Não é o livro dos médiuns, O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, né? Nos episódios anteriores, né, nós estávamos estudando sobre o livro dos médiuns, por isso que até por força do maior, eu falei livro do... Opa, não é livro dos médiuns, é O Céu e o Inferno. E hoje, né, na semana passada nós falamos sobre o futuro e nada, e hoje dando sequência, né, no nosso capítulo 2, nós vamos estar falando sobre o temor da morte, né? Que até é o tema hoje do nosso programa, que é por que nós tememos a morte, né? O que o Allan Kardec, a doutrina espírita, vem nos falar sobre a questão da morte em si, por que a gente teme isso, enfim, N questões muito interessantes sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu gostaria de talvez pedir desculpa, talvez não, pedir desculpa porque eu tenho certeza que ao longo do programa eu vou ficar meio assim... Mas o que acontece? Sinusite. Eu tava chovendo, aí hoje já fez um sol e não sei o que tem, aí meu corpo fica meio confuso e ele manifesta assim. E tá tudo certo. Então vocês vão me perdoando aí, mas eu espero que a gente faça um programa, né, juntos, de muita qualidade, que possa ser algo que acrescente na sua vida e que possamos então caminhar de uma maneira diferente através desses ensinamentos que a doutrina nos deixa então. Antes de mais nada, né? Antes de tudo, vamos fazer então uma breve oração para agradecer e pedir então uma sintonia. Então convido você nesse momento para que possamos então fechar os nossos olhos, sintonizar com a espiritualidade maior e juntos elevar os nossos pensamentos junto com sentimentos de gratidão, alegria e louvor. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pela dádiva da saúde, da amizade, do amor, por tudo que o Senhor tem nos colocado em nossas vidas. Pedimos com muita humildade que nos abençoe em mais um estudo dessa noite. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E possamos ter a sabedoria de não aprender muitas coisas, mas sim de saber viver o pouquinho daquilo que a gente aprende. Que possamos então ter um programa abençoado e possamos refletir sobre os quesitos da morte e os seus reflexos na nossa vida atual. Essa oração foi feita em nome de Jesus. Amém. Bom, então agora, feita a nossa oração, sintonizados, vamos à pergunta. Por que nós tememos a morte? O que nos gera esse medo e essa ânsia? Bom, a resposta talvez mais simples para essa pergunta seja algo que talvez seja desconhecido. E gerar essa incerteza, nós comentamos muito isso no podcast passado, né? Que essa incerteza é algo que nos aflige muito. Só que, no capítulo 2, o Allan Kardec, ele dá até uma puxãozinha de orelha, porque ele fala assim: por que os espíritas não temem a morte? Ou seja, se você... Qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Opa. Então, se você é espírita, você não teme a morte. Não, João, mas eu tenho uma morte, sim. Eu tenho medo dela. Então, tem alguma coisa aí. O Allan Kardec vai nos comentar que a doutrina espírita vem justamente desmistificar esse processo de morte e mostrar para nós que... Bom, várias coisas devem ser consideradas. Vamos devagar. A primeira delas... Por que gera todo então esse processo de angústia? É porque é algo desconhecido. Joana de Ângeles nos diz que nós deveríamos refletir sobre a morte todos os dias. Será que a gente faz uma reflexão sobre isso? A ponto de, se eu morresse hoje, eu deixaria algo para trás? Em que sentido de deixar algo para trás? Eu teria deixado um legado? Eu teria deixado marcas nas pessoas? Eu teria deixado algo que fizesse com que o meu ser fosse lembrado? Sim, eu teria deixado algumas coisas assim. Pois é.
essas marcas, essas lembranças, elas seriam positivas ou negativas? Essas perguntas, elas fazem parte de um conjunto do autoconhecimento muito interessante, que é de um quesito do seguinte: a gente pensar o que nós temos feito com a nossa vida. A gente fala muito sobre a questão que a vida é o momento, nós somos feitos de momento. Você já parou para pensar que talvez nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã, no sentido de aqui presentes, nesse processo aqui, nessa vida, da forma que a gente conhece? E aí? Aquela questão que a gente fala, né, de viver esperando um amanhã. Viver esperando que, quando eu tiver tal coisa eu vou fazer isso, quando eu tiver tal título eu vou fazer isso, quando eu tiver tal posse eu vou fazer aquilo. Viver em função. A gente fala muito de que, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando eu pagar minha casa eu vou ser feliz. A gente coloca sentimentos, a gente coloca condições baseadas em uma coisa que não nos pertence. Até quando nós vamos ficar vivendo num amanhã que a gente nem sabe se ele vai chegar? E aí vem aquela questão: por que a morte nos aflige tanto? Primeiro, porque a gente não reflete muito sobre ela. Segundo, porque ela ameaça tirar coisas que para nós, na nossa insignificância, são tidas como valiosas. Mas que se a gente for parar para pensar, a gente veio sem nada, vai embora sem nada. O branco, o preto, todo mundo vem igual e volta igual. O percurso aqui que é diferente, as marcas que nós deixamos aqui é diferente. Mas o ponto é, por que nos amedronta? Gera esse medo? Porque é algo incerto para muitos. E aí o Kardec vem falar algumas coisas muito interessantes, que é: o ser humano, ele tem um sentimento inato dentro dele de futuro. A gente tem algo dentro de nós de futuro. Aí você vira e fala assim: João Vitor, não tem. Não tem. Não tem. Vem aqui rapidinho. Você coloca seu celular para despertar pra quê? Porque eu tenho que acordar no outro dia. Pra quê? Porque eu tenho que acordar no outro dia. Mas como é que você sabe que você vai acordar no outro dia? Você não tem essa certeza. Não, mas é uma possibilidade. Esperança, fé, intuição de que amanhã vai vir alguma coisa. Então nós sim, intuitivamente temos essa noção, sim, dentro de nós, de que algo vai vir. O que vai vir é um bom questionamento. Nós podemos planejar, mas a vida sempre nos surpreende. Aí ele continua: a crença então no futuro, ela é intuitiva. E o temor da morte é uma consequência do instinto que o ser humano tem de querer conservar as coisas do jeito que elas são. Esse aqui tem que ser desse jeito, e popopó, tem que ser assim. Em outras palavras, controle. Eu quero controlar e quero que as coisas sejam como estão, do jeito que eu organizo, e ppp, popopó. Isso tem um nome: egoísmo. As coisas são do jeito que eu quero, como eu quero, vejo conforme eu quero. Não estou preocupado para que as coisas sigam o caminho delas, sejam o que elas têm que ser. Não, eu quero que elas sigam o meu caminho, que elas sejam aquilo que eu quero que elas sejam. Observam? A partir do momento em que eu perco o controle disso, gera desespero. Eu começo a ter medo. Então a morte, ela traz para alguns essa questão. Então é um ponto que a gente tem que fazer uma reflexão, uma autocrítica. Se eu tenho medo da morte, esse medo é causado por isso? Porque eu tenho essa ideia de posse. E lembremos, nós já conversamos isso em programas anteriores. A ideia de posse, isso aqui é meu. A ideia de posse, ela aprisiona. Porque a sensação de que a gente, isso aqui é meu. Não é meu. Isso aqui é emprestado. Nem meu corpo é meu, vou devolver para a natureza. E essa ideia de posse, de que é nosso, gera todo um efeito de prisão. Porque a partir do momento em que você perde aquilo,
E aí, a morte vem justamente nesse quesito. Não, João Vitor, eu tenho uma morte por um outro fator. Não é talvez por isso. Olha o que o Alan continua. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte vai diminuindo. Então, à medida que eu falo, não, realmente o amanhã pode vir mesmo. Esse negócio tá me mostrando, o sol nasce, tem dia que é chuvoso, mas o amanhã vem. Tem a noite, mas o sol nasce. Não teve nada que ficou 24 horas de noite, não. Teve lá sol, noite, a natureza está me mostrando isso, o amanhã vem, ok. Então, à medida que a gente vai refletindo sobre isso, a gente começa a melhorar. Aí vem um ponto. Sabe que o futuro depende da direção mais ou menos boa que se dê ao presente. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, que ele começa a utilizar da razão, ele começa a virar e falar assim, peraí, isso aqui que está acontecendo na minha vida é porque eu sou assim. Uma talzinha de chamada lei da atração. Ou lei da semeadura, eu planto, se eu planto couve, eu vou comer alface? Não vou comer couve. Se eu planto limão, não vai nascer uma macieira ali, vai nascer um limoeiro. Então, essa questão. Em outras palavras, a gente sempre usa esses exemplos meio genéricos, né? Mas vamos lá. Se eu sou arisco, se eu sou avarento, vai ter falta de dinheiro na minha vida. Se eu sou uma pessoa impaciente, impetulante, eu atrairei pessoas que são dessa forma para pior. Se eu minto e vivo em mentira, mentiras virão até mim e construirão ao meu redor. Se eu sou sem educação, não conservo o amor, não conservo o respeito, eu irei construir laços falhos e superficiais, que são mantidos pelo quê? Não por laços de amor, mas por laços de interesse e laços materiais. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que entender que o amanhã, ele não vai ser muito diferente do de hoje. Nossa, João Vitor, minha vida anda muito boa. Que legal. É porque você anda seguindo o caminho bom, que você tem que se valorizar mesmo. Não, João Vitor, minha vida está tendo umas coisinhas assim, sabe? Uma dificuldade financeira, um trem. Então, a gente tem que refletir. O que está acontecendo? Você só fala de dinheiro, só pensa em dinheiro? Então, o universo... Opa, você está passando em dificuldade, ele só fala em dificuldade, então vou mandar dificuldade para ele. Ele só fala disso. Aquela pessoa reclama da saúde, não valoriza a saúde. Então, peraí, vou mandar só doença para aquela pessoa. A lei da atração, a gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E a questão da morte, ela está acoplada com isso. A partir do momento em que eu começo a refletir sobre essas coisas, que eu começo a entender a minha realidade, as minhas coisas em volta, eu começo a virar e falar assim, então o futuro não é muito incerto, não. Existem leis universais aqui. Deus realmente não joga dados com o universo. Que interessante. Aí ele coloca, o temor da morte prende-se à insuficiência de noções sobre uma vida futura. Necessidade de viver, porque a gente quer viver. Eu quero continuar vivendo. E o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. E a nossa alma grita pelo segredo de sobrevivência. Velado ainda por uma incerteza. Será que ela sobrevive? Será que não sobrevive? E aí, como é que fica? E aí o Alan coloca. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ela desaparece quando a certeza se completa. Suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro que o faria negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual, é um ponto muito interessante. O que é isso? Aí vem uma pergunta interessante, que é dessa parte aqui que a gente leu agora. Que é assim, mas por que então Deus não fez todos com a noção de que o amanhã vai vir, que a gente é imortal? Essa é uma excelente pergunta. E a doutrina vem justamente nos consolar isso. Por que Deus
não fez nós com uma noção de que o amanhã vai vir com certeza. A gente tem uma intuição. Existe algo dentro de nós, uma voz íntima que fala isso para nós. Olha, isso aqui, ó, observe isso aqui. Mas por que a gente não nasce com essa certeza? Resposta, vamos lá? Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem cuja razão não está ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro, que o faria negligenciar o presente dele, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Ou seja, por que essa certeza já não vem atrelada e vem de uma vez? Porque a gente ficaria seduzido com o amanhã. O amanhã vai vir. Eu sou imortal, eu sou eterno mesmo. E aí a ordem estaria ao contrário. Observem. É tão sábio, é tão perfeito e isso faz tão sentido que é o quê? Ele quis que nós observássemos através do nosso presente, que é um presente, que ele vai construir o meu futuro. Então, ele focou tudo aqui porque ele mostra que o amanhã, que é algo certo, porque nós somos eternos, não será nada diferente daquilo que eu fizer hoje. Agora observe, se ele tivesse dado o amanhã como toda certeza, não, amanhã vai vir, gente. O que é isso? A gente é imortal, eterno, com toda certeza. Então hoje, isso aqui, não preocupa, não, amanhã tem tempo. Se a gente sabe, pensemos, vamos refletir um pouquinho. Tem lá o chefe, ele passa olha, João, eu quero que você faça aqui em 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Semana que vem, faltando 3 dias para entregar isso aí, eu faço. Vai me dizer que não é? Agora, imaginamos nós na vida. Se nós tivéssemos a certeza absoluta, assim, ó, lacrada assim. Por que ele não fez isso? Para nos mostrar que, através da experiência, nós vamos aprendendo que não, realmente, o futuro vai vir. E que, olha, esse futuro que vai vir não é diferente do que eu faço aqui. Então, vamos dar ao presente o seu real significado. Presença, dádiva. Presente porque realmente ele é um presente, é uma dádiva. E presença de que eu vou estar aqui, vou fazer o meu melhor e o amanhã será o que eu construo no meu hoje. Então isso é muito interessante. E a partir do momento em que a gente começa a valorizar o nosso presente, que a gente começa a valorizar o nosso hoje e construindo o nosso amanhã, esse temor da morte ele vai desaparecendo com um pouco. E aí ele coloca uma questão muito interessante, que é daquelas pessoas que pensam que a morte pode gerar um outro medo também, que ele fala no sentido de que eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Aí nós já discutimos isso no passado, no podcast passado. Céu e inferno. Então, imaginemos, vai lá para a eternidade, ficar lá na felicidade, a eternidade, lá, sem fazer nada, sem trabalhar, sem fazer um trem, sem buscar progredir, vai ficar lá tocando, e os anjos, e o Senhor, e a paz de Jesus Cristo. Parece que não faz muito sentido. E, por um erro que cometeu, vai ficar o resto da eternidade lá. Aí ele faz uma questão que é o seguinte. Imagine a alma, ele faz esse questionamento, que está no céu. Então, tem uma alma que está lá no céu. E essa alma é um pai, um filho, alguma coisa, né? Ele vira e fala assim, a alma que está no céu será realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? E aí? Como é que fica isso? Porque morreu, vamos separar, né? Aí, pessoas que eu amei, que eu amo, suponhamos que eu vou para o céu. Ok. E eu ver, será que realmente eu vou conseguir ficar feliz onde é que eu estou? Entende? Não fecha. Não fecha. Não, mas com uma família justa, todo mundo vai para o céu. E essas pessoas não vão olhar em nenhum momento para as que estão lá embaixo. Para que elas fiquem eternamente daquele jeito. É uma questão muito interessante que o Allan Kardec nos coloca para refletir. E aí ele coloca um outro ponto também, que é uma característica social, eu achei interessantíssima a análise dele. Que as nossas cerimônias de morte são cerimônias tristes. Porque a gente acha que a morte acabou, e põe um trem preto, e etc, e ttt.
E ele fala que essa cerimônia, do jeito que ela é feita, ela favorece ainda mais um culto de que a morte não é uma renovação, mas de que ela é algo triste. Porque eu estou ali... Ah, mas Júlio, mas aí você está querendo o quê? Que quando alguém morrer, eu vou fazer uma alegria? Chico nos diz, a morte, ela é a tristeza de um lado e o festejo no outro. Imaginem para as pessoas que ficaram tanto tempo do outro lado sem... Ficou ali, ó. Mas elas sabiam que não, ele está lá, ele está aprendendo, ele está no educandário terrestre, ele está lá, bonitinho, que gracinha. Eu não vou ficar aqui esperando ela. Eu vou trabalhar aqui também do outro lado, eu vou mexer o doce. E quando ela vier, nós receberemos com festa. Só que nós, como somos tão pequenininhos, a gente é tão egoísta, que a gente queria tanto que essas pessoas ficassem aqui e pronto. Mas não tem reconhecimento de que, não, realmente o amanhã vai vir. E de que essa pessoa, ao fazer essa partida, ela não morreu. Ela renasceu. É o berço para uma nova vida, para uma nova experiência. E o reencontro daquelas almas que, naquele momento, estavam separadas. O Allan coloca, então, uma questão muito interessante. Então, nós espíritas, quando pensamos, então espírita não faz velório, não faz... Não, não é isso. O sentimento que fica, a saudade, é o amor que fica, não tem como. Mas o que ele coloca é, nós não devemos ficar lamentando e ficar, meu Deus do céu, que injustiça. Não. Olha, tanto que nós, espíritas, não faz sentido isso passar pela nossa cabeça. Se nós acreditamos em vida eterna, acreditamos em reencarnação, acreditamos numa sequência, aquela pessoa ali foi tão boa e morreu. Ué, mas se ela foi boa, então ela vai estar num lugar melhor. O amanhã dela é o que ela fez hoje. Se você hoje reconhece que o hoje dela era perfeito, que ela era uma boa pessoa, a gente vai ser egoísta para que ela fique aqui, em mundo de provas e expiações, sofrendo. Essa conta não está batendo. Entende? E aí aí fica aquele chororô e ttt. Então você está falando que em velório, então ele não deve chorar. Não, cada pessoa trabalha de uma maneira diferente e ela passa por aquele processo de uma maneira diferente. A questão é, como que você aborda isso e como é que você lida com isso? Eu vou sofrer e a minha vida parou com isso. Não. Aonde está a sua fé e a sua esperança? Uma reflexão muito interessante é, vamos pensar, pôr a cabeça. Tivemos um ser humano que marcou a humanidade. Não tem ninguém que venha para cá sem saber, ouvir pelo menos, o nome dele. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Faça uma reflexão aqui. Como é que um ser humano vem para cá, passa tudo que ele passou? Ele poderia ter gritado, esgoelado, passa tudo que ele passou, tudo. As pessoas o torturam. Imagina isso. Imagina. Raciocina. A gente, se alguém já pisa em alguém, ele foi torturado. E no momento ali ele fala assim, Pai, os perdoe. Eles não sabem o que faz. Gente, para um ser humano fazer isso, para uma alma fazer isso, ela tem que ter muita convicção do que ela está falando. A fé realmente é de transportar montanhas. Ele tinha total certeza disso. E como é que ele provou isso? Através do exemplo. Como é que eu provo que eu acredito em alguma coisa? É através do meu exemplo. Entendem? Então, olha a profundidade disso. Então, quando nós pensamos na questão de morte, nós temos que refletir sobre isso. Eu tenho medo de morte. Eu confesso, vou fazer uma análise. Eu confesso que eu tenho um certo temor. Mas o meu temor é baseado em quê? Será que o hoje eu tenho aproveitado dele? Será que eu estou fazendo uma boa condição do hoje? Porque eu vou morrer, tá, é uma certeza. E o amanhã, como é que ele vai vir? Será que o meu hoje eu estou sabendo aproveitar? Eu sou ansioso, né? Aí fico pensando nisso. Falo, meu Deus, e a minha família que eu vou deixar aqui? E os meus bens? E aí, eu não sei o quê. E o negócio do serviço que eu vou morrer? Opa, cadê as suas prioridades? Cadê os seus valores? O que realmente importa? Uma questão muito interessante para a gente refletir é, profissionalmente falando, todos nós somos substituíveis. Mas como pessoas, nós não somos. Por quê? Porque cada um tem a sua marca digital. E pensando nessas reflexões, olha que interessante. Um texto do Emmanuel, justamente sobre espíritas diante da morte. Olha o que o Emmanuel nos diz. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte.
A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumina o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso da consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Então, eu vou fazer uma reparação aqui porque eu acho que eu mereço. Não, tem que ser justo. Quem define isso? Deus, a vida. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las mediante a reencarnação. Fez aqui, vai pagar aqui. Nessa vida? Talvez não nessa, mas a gente volta. Pegou? Como a doutrina espírita é consoladora, né? Ou intimidadora, né? Toda religião fala do céu como sendo instância da alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral que sejam, eles vêm socorrer os irmãos da humanidade ainda em situações de sombra. Ou seja, tem felicidade sim, mas não fica lá parado não, eles vêm a trabalho. Olha que interessante isso, né? Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Assim, os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte, que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordens da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Olha que questão interessante de nós pensarmos e refletirmos sobre essa questão. Então, realmente, quando pensamos no lado espírita, a morte é apenas uma passagem, é uma oportunidade, é um novo alvorecer, um novo nascer do sol. E que ela será condizente com as obras que nós tenhamos feito ao longo da nossa existência aqui. E que a encarnação é uma oportunidade de virmos, corrigirmos e aprimorarmos. Então, você, por que você teme a morte? O que te faz temê-la? É interessante refletir sobre isso e pensar esses pontos. Espero de coração que esse programa tenha te trago algumas indagações e que nós espíritas possamos nos juntar e refletir que a morte será uma separação desse mundo, mas uma união com os que estão do outro lado, mas que brevemente, assim como todos tiverem chegado ao nível, estaremos todos juntos. Então, nesse momento, eu convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso, para que possamos, então, consolidar esse programa e possamos dormir todos bem. De antemão, já agradeço a participação de todos. E com a oração, encerraremos, então, esse programa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre, e que assim seja. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.